Acabe com o medo das audiências trabalhistas. Vamos chegando, vamos começar. Hoje você vai perder o seu medo. Vem comigo que eu vou te explicar tudo o que eu aprendi. Você vai aprender também. 15 anos de experiência na prática aqui. Tem uma coisa interessante. Olha só. A gente não precisa botar o dedo na tomada para saber que vai dar choque se a gente colocar o dedo na tomada. Muitas pessoas já fizeram isso lá atrás. Então, você não precisa errar na sua audiência. Você pode aprender com os erros dos outros. Com certeza, já errei bastante. Então, eu vou compartilhar com vocês tudo que já fiz, tudo que já aconteceu. E aí, você pode dar um passo à frente de quem está começando agora. Qual que é seu medo? Por que você tem medo de fazer audiência? Tem medo de falar em público, você tem medo de ser discriminada, você tem medo porque você é mulher, porque você tem alguma deficiência, tem insegurança, começou agora, não tem prática. Para quem não me conhece, meu nome é Karina, eu advogo há um pouquinho mais de 15 anos, sempre atuei na área trabalhista. Quando eu comecei a advogar, eu tive a oportunidade de ter um cliente que pediu autofalência, mandou mais de 300 funcionários embora, numa comarca pequena, em Diadema, são 3 varas, né? E eu me lembro que meu chefe falou para mim, olha, não tem medo de errar, né? O cliente já faliu, você vai perder o processo e eles não vão pagar ninguém, não tem, explora tudo o que você tiver que explorar. E é claro que nos processos não vinham só pedidos de verbas decisórias, né? Um pedia equiparação, um pedia hora extra, um pedia insalubridade. Com isso, eu tive uma oportunidade incrível, eu poderia até dizer única, de aprender bastante. Então, com 1 ano de advocacia, eu já tinha feito aí mais de 500 audiências, porque só esses clientes já tinha mais de 300, né? A Paty está dizendo aqui que ficou um tempo parada, está voltando à prática agora. Olha, Paty, bem-vinda de volta. Será que mudou muita coisa de quando parou e para agora que você está voltando? De repente teve a reforma trabalhista aí nesse meio, né? Mas a audiência em si continua a mesma coisa, viu? Mudou um pouquinho do processo, mas o princípio da oralidade tá igual. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de medo de audiência. Então, estava contando aqui um pouquinho sobre como eu comecei, né? É muito comum a gente ficar nervoso, dar um friozinho na barriga, a mão ficar gelada. Tudo que a gente vai fazer a primeira vez é normal. Talvez você nunca tenha feito uma audiência. Como é que você vai se portar? O que é importante você saber? Se preparar, como que vai ser? É importante você saber que você vai ficar nervosa. E tá tudo bem, o juiz sabe que tá tudo bem. Mas o mais importante que isso é você passar confiança para o seu cliente. Porque o seu cliente também está nervoso. Então, você pode ficar nervoso, você pode ficar nervosa, mas você passa tranquilidade para o seu cliente. O seu cliente tem que pensar que para você é uma coisa natural. E aí você tem que se colocar na posição também do seu cliente. Então, você fala para o cliente, olha, é normal ficar nervoso, tá tudo bem. Todo mundo fica. Pode ficar com medo. Está lá tremendo, mas sustenta o carão, é isso aí. Quais são as dicas para a gente superar esse medo? Entender como que vai ser a dinâmica da audiência. Saber o rito da audiência, quantas testemunhas vai ser, saber o ônus da prova, você se preparar antes, para você não ser pego de surpresa. Sabe uma coisa que eu adoro fazer? Quando a audiência é presencial, é claro, né? Chegar com antecedência e entrar na sala da audiência e ver as audiências anteriores. Você já entende como que o juiz faz com as outras audiências. Se o juiz é aquele tipo que força acordo, você já assiste as outras instruções, você já consegue perceber se ele é do tipo que fica fazendo muita pergunta, ou se ele deixa o advogado fazer todas as perguntas, se ele fica indeferindo muita pergunta, ou se ele deixa fazer pergunta repetitiva. E aí, quando for a sua vez de fazer audiência, você já vai meio que preparado para dançar conforme a música, sabe? E eu adoro fazer isso. Quem aqui já fez essa estratégia? Porque às vezes você vê que o juiz já está de mau humor, você já vai de outro jeito, você já faz uma abordagem diferente. Já teve uma vez que, eu não me lembro exatamente a situação, o juiz estava meio azedo com alguém, mas em determinado momento ele falou alguma coisa da Bahia, falou de acarajé, e aí eu
para quebrar aquele clima que ele estava azedinho ali, falei, olha, já fui para Bahia, adoro acarajé, é muito gostoso. E aí fiquei conversando, tirei ele daquele clima, daquela tensão que ele estava da audiência anterior, para que ele viesse mais ameno para a minha audiência. Às vezes eles têm medo, né? A audiência trabalhista às vezes assusta, é muita oralidade. E talvez você esteja aí e falar, não, mas eu não advogo na área trabalhista, aqui não é para mim. É sim, sabe por quê? Porque quem faz audiência trabalhista faz audiência civil. Mas quem faz audiência civil não necessariamente faz a trabalhista. Então, fica aqui, porque se você fizer audiência trabalhista, você faz qualquer uma. É legal trazer o juiz para o nosso lado. Então, a gente, assistindo às audiências anteriores, a gente consegue perceber o perfil do juiz. E aí eu estava contando para ela que eu fui uma pessoa que eu estudei em muitas escolas, né? Quando a minha infância inteira, quarta série estudei numa escola, quinta estudei na outra, sexta série estudei na outra escola, depois eu mudei de período na sétima, na oitava série estudei, fiz cursinho, depois eu mudei para São Paulo, estudei em outra escola. Talvez isso tenha me criado uma facilidade, eu pegar o jeito da pessoa mais fácil. Então, hoje eu tenho uma percepção, né, de perfil muito rápida. Eu bato o olho ali, a pessoa fala só um pouquinho, eu já sei se ela é mais calada, se ela fala um pouquinho mais, mas isso você pode desenvolver, você não precisa ter estudado em várias escolas, que nem eu fiz, né? Você entrando na audiência antes, como eu dei essa dica para vocês, você já consegue, pegando como que é o jeito do juiz. Você já consegue enxergar o que os outros advogados fazem e o juiz não gosta. De repente, o advogado está lá com uma lista de perguntas, você já vê que o juiz está impaciente, está indeferindo tudo. Então, você já vai com uma forma diferente. Então, uma outra coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, tem um pedido de insalubridade. 90% das vezes, primeiro se faz a perícia e depois se ouve as testemunhas. Porém, às vezes, pode acontecer do juiz inverter a ordem e escutar as testemunhas primeiro. Então, eu sempre falo para o meu cliente, olha, pode acontecer da gente ser ouvido primeiro. Vamos estar preparados para ser ouvidos primeiro. Mas quando chega na hora da audiência, eu questiono. Um pouquinho antes de começar a audiência, eu entro, vou no cantinho, espero uma brecha e pergunto, como é o procedimento desta vara? Marca-se a perícia primeiro ou ouve as testemunhas primeiro? E o juiz fala, olha, normalmente eu faço a perícia primeiro. E já aconteceu do juiz falar, não, eu faço a instrução primeiro. Ok. Então, eu já estou sabendo. Então, a gente já vai esperar ali fora o tempo que for necessário até aguardar a audiência, sabendo, olha, a gente está esperando para marcar a perícia, ou a gente está esperando, mas a gente vai ser ouvido. E numa dessas, se está atrasando muito, a gente sabe que vai só marcar a perícia, a gente pede para antecipar. Não precisa ficar esperando 2, 3 horas. Já pede para antecipar. Excelência, olha, vai só marcar a perícia, a gente já conversou, não tem acordo, pode antecipar e a gente vai embora mais rápido. Então, são sutilezas do dia a dia que demonstra para o seu cliente que é autoridade. Aí você vai perdendo medo, vai ganhando confiança. Então, é importantíssimo você ter essa destreza de entender o procedimento de cada vara. Vocês têm medo de fazer audiência telepresencial? Tem medo do juiz, Laércio? Quem tem medo de fazer audiência telepresencial e acontecer o que está acontecendo aqui agora? Cachorro latir, criança atrapalhar. Já aconteceu? A Michelle está mandando aqui, ó. Diz a lenda que o processo trabalhista é causa-ganha. Quais os principais motivos para fazer jus ao ditado popular? É possível que as empresas erram tanto assim? Olha só, eu advogo na área empresarial. Eu advogo também para reclamante, eu advogo para quem está certo, tá? Então, eu tenho uma coleção de sentenças improcedentes, porque clientes meus, empresas, não perdem processo, né? Assim, claro, se tiver alguma coisinha ou outra, vai acontecer ali de ter que pagar alguma coisa que está errado, mas via de regra, não. Então, o principal motivo de ter esse ditado é que no passado existia aquela ilusão de que o reclamante entrou com a ação e ganhou.
Antigamente, todos os juízes eram sempre pró-reclamante. E isso eu percebo que tem mudado. Não são todos, mas eu percebo que tem mudado. A gente tem se deparado com alguns juízes até pró-reclamada, e eu até brinco que eu dou azar, né? Quando eu estou pelo reclamante, eu pego o juiz pró-reclamada. Mas é isso, da audiência telepresencial, né? Que às vezes acontece esses imprevistos, cachorro latindo, criança interrompendo. Durante a pandemia, né, isso aconteceu. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos pequenos, eles estão neste momento em colônia de férias, e além das minhas 2 crianças, eu tenho 3 dogs. Então, eventualmente vai acontecer, né? E na pandemia não tinha aula presencial, né? Era tudo online. Então, acontecia realmente de interromper. Então, o que eu fazia? Lembra que eu falei? Criar conexão com o juiz. Então, não tinha aquele momento de assistir às audiências antes. Então, antes de começar, logo no bom dia ou boa tarde, excelência, eu gostaria de dizer que eu estou em casa, as minhas crianças estão em casa, embora tenha fechado a porta. Se eventualmente alguma criança me interromper, desde já te peço desculpas. E aí, normalmente, o juiz ou a juíza já dizia, não, doutora, tá tudo bem. E, de fato, aconteceu. Um filho meu, uma vez, veio pedir um salgadinho de minhoca. O juiz falou, doutora, enquanto a gente está qualificando, pode atender seu filho. Tá tudo certo. A gente criou a conexão, a gente avisou o que poderia acontecer, se desculpou antecipadamente, e eu nunca tive problema algum quanto a essas interrupções. Aconteceram várias situações inusitadas, várias. Algumas viraram memes, né? Teve estante que caiu, teve filtros que outras pessoas utilizaram, não comigo, né? Eu já esqueci o microfone aberto, falei que não devia, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Acontece. São coisas que estamos todos sujeitos a passar. E você vai ficar com medo disso? Não. Eu sempre falo que o problema não é você errar. A grande sacada é você saber o que fazer com ele. Porque errar é humano. Todo mundo vai errar. Você não tem que ter medo de errar. Você tem que saber corrigir. Você tem que saber seguir em frente. A audiência é o que eu mais gosto de fazer, gente. Eu me realizo muito fazendo audiência. A audiência é a cereja do bolo, é onde você pode ganhar ou perder o processo. Então, é fundamental que você saiba o ônus da prova, né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito que você escreveu o processo, não vou falar disso, tá? Estou partindo do princípio que o teu processo está todo redondinho. Você falar na audiência, você fazer as perguntas corretas, você conduzir do jeito correto, vai fazer toda a diferença. E você conquistar essa empatia para o juiz também é muito bom. Eu conversei com um juiz recentemente e ele falou para mim uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, o seguinte, eu estou fazendo audiência todos os dias e alguns advogados recorrente, né? Sempre está na vara. E a gente vai descobrindo como eles são, e tem algumas pessoas que pode perguntar até o nome do cachorro, que eu não vou indeferir, porque lá na frente o nome do cachorro vai servir para alguma coisa. Então, você pode criar a sua reputação. Então, olha quanto isso é importante, o quanto você precisa pensar no que você está fazendo numa audiência. Você já parou para pensar nisso? Hoje eu filtro os meus clientes. Não pego aventura jurídica. Você já parou para pensar nisso também? É complicado. Eu sei que no começo de carreira, você não pode, talvez, fazer um filtro tão grande. Você precisa comer. Você vai pegar o que aparecer. Mas tenham cuidado para, na hora da audiência, você insistir no que de fato é legítimo, no que de fato o seu cliente tem direito. E tenta mostrar isso para o juiz. Uma outra coisa que é muito legal, eu falo aqui medo de audiência e vou puxar um pouquinho também para sustentação oral. Sustentação oral, depois eu acho que vou fazer uma live só de sustentação oral. Uma coisa que vale muito a pena
pedir para conversar com o desembargador antes. É uma pessoa, você vai, como se você estivesse conversando com um amigo por uma videoconferência. E você vai convencer o seu amigo que seu cliente tem razão. É assim que você tem que considerar. E na audiência, você tem que pensar que você tem que contar para um estranho o que aconteceu para que esse estranho se convença que seu cliente tem razão. É isso. Se você tiver isso em mente, você vai arrasar na audiência e vai perder seu medo. Uma outra questão que me trouxeram algum medo de, mas eu sou mulher, às vezes eu tenho medo, o machismo ainda é muito presente na nossa sociedade. Já passou por isso? E aí eu te falo, eu nunca, pelo menos, nunca senti na pele essa questão de ser mulher, mas eu já enfrentei uma discriminação pelo fato de ser recém-formada. Eu me formei, eu tinha 22 anos. Fazia audiência com uma certidão, nem era carteira da OAB. E aí, quando eu fazia audiência, o povo via, né, a certidão já como se fosse um leão para cima de mim. Isso eu já passei. E eu vejo hoje, quanto maior, né, o número da OAB, mais recente ela é, eu vejo a insegurança dos colegas ao fazer a audiência. Isso é normal. Será que sua OAB é muito nova e você tem esse medo de fazer audiência quando você vê a OAB da outra parte? Eu fico andando aqui a OAB da outra parte. Sabe por quê? Não é para ir para cima da outra parte, não. Porque eu me solidarizo com a outra parte. Às vezes, eu me coloco no lugar da outra parte. E aí eu fico pensando, não, essa pessoa acabou de se formar, gente. Ela não vai fazer uma réplica gigante, não vai. Então, não preciso ir tão profundo na contestação. Agora, se eu vejo que é uma pessoa que, na própria inicial, você já consegue perceber, você vê o número da OAB, você vê que é uma inicial muito mais detalhada, você vai precisar estudar mais na contestação. Para isso, eu olho o número da OAB. Não para ir para cima da pessoa na hora da audiência. Eu já passei por uma situação em que uma colega advogada, muito mais velha do que eu, tanto em termos de OAB, quanto em termos de idade, na hora da audiência, me chamou de minha filha. E aí eu disse para ela, doutora, pela ordem, minha filha não, princípio da urbanidade, eu estou tratando a senhora com respeito e eu exijo o mesmo respeito. E aí quando eu falei assim, neste tom, ela imediatamente pediu desculpas, ela pediu desculpas até o final da audiência. Disse que era o jeito dela de dizer, e eu falei, olha, com todo respeito, a senhora pode ter seu jeito de dizer no seu escritório e na sua casa, na mesa de audiência, não. Então, é o posicionamento. Se alguém, porventura, vier a te discriminar pela ordem, eu exijo respeito. Já passei por uma situação também em que o advogado me disse que eu tinha falsificado um carimbo. E aí foi uma salada, uma confusão. Eu dei voz de prisão para ele deu voz de prisão para mim, o juiz falou que ia dar voz de prisão para todo mundo, e eu disse que ele era arbitrário, ia dar voz de prisão para ele também. No final, ninguém foi preso. Finalmente estava certa e acabou em pizza. Mas tem que saber se impor. Eu sempre soube me impor. Outra coisa que é muito importante para você não ficar com medo na hora da audiência, lembra de olhar o rito do processo. Não esquece que rito sumaríssimo são 2 testemunhas. Eu já vi colegas levando 3 testemunhas, aí o juiz já fala, doutora, é rito sumaríssimo, não quero 3 testemunhas aqui. Aí você, meu Deus, e agora? Ou senão você descarta a testemunha que era do ônus da prova, sua principal testemunha. Lembra distribuição do ônus da prova. Já vi colegas também falando que não precisavam ouvir testemunhas e era dele o ônus da prova. Ou seja, perdeu o processo inteiro porque ele dispensou a testemunha. Uma coisa que eu faço também, conversar com as testemunhas antes da audiência. Mas não é orientar a testemunha, não, tá? Existe uma diferença gigante entre você falar para a testemunha, olha, você vai falar isso, você vai falar isso. Não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você converse com a testemunha para saber o que ela sabe e para explicar para ela que se ela for amiga, se ela for inimiga da outra parte, se ela tiver interesse no processo, ela não pode ser testemunha. E se ela for amiga ou se ela tiver interesse, você tem tempo hábil para poder substituir a testemunha. E às vezes a pessoa não fala por mal, às vezes ela não sabe. Às vezes ela acha que só pelo fato de ser colega de trabalho significa que é amiga. Mas você tem que explicar, não, amizade íntima significa que você vai na casa da pessoa. E aí, quando você explica o que significa ser amigo íntimo, aí ela fala, não, mas eu não sou isso, eu só sou colega de trabalho. Então se o juiz perguntar se você é amigo íntimo, você tem que responder a verdade, que não é amigo íntimo. Então tá bom.
Se você tem interesse no processo, você vai ganhar alguma coisa com o processo? Você vai perder alguma coisa com o processo? Não. Então, se o juiz te perguntar se você tem interesse, o que você vai responder? Ah, vou responder que não. Então, tá bom. Então, você pode servir como testemunha. Porque se você não pergunta isso antes, na hora da audiência, você pode perder sua principal testemunha. E aí, o que vai acontecer? Se você perde a sua principal testemunha, na hora da audiência, você vai ficar o quê? Nervoso. E você vai perder o processo. Se você tiver o ônus da prova, você perde o processo. Se você tiver pelo reclamante, e se seu contrato for por êxito, você também vai deixar de ganhar dinheiro. Olha só quanta coisa que está envolvida. Uma simples fala, que pode ser evitada com uma semana de antecedência, você conversando com a testemunha antes. E por que se a testemunha disser, não, eu sou amiga, eu tenho interesse, ok, tudo bem, você pede para o seu cliente arrumar outra testemunha. E aí você conversa com a outra testemunha de novo.